Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal de conhecimentos pedagógicos. Para você que já tem assistido aos vídeos, você já sabe que o pedagogo é o especialista na educação. O vídeo de hoje é um comentário sobre o método Montessori. E eu gostaria de sugerir a você que, além do vídeo de hoje, método Montessori, você assistisse também ao outro vídeo, métodos escolares. Eu vou deixar o link dele na descrição, bem como de artigos, para que você possa se aprofundar no método Montessori um pouco mais aí, tá bem? Então, a Maria Montessori foi a primeira mulher, a primeira italiana a se formar em medicina. E ela, inclusive, fez especialização em psiquiatria. Num congresso em 1898, ela declarou que as crianças deficientes e anormais, naquele contexto da sua fala, né, que as crianças deficientes e anormais, elas necessitavam muito mais de um bom método pedagógico do que de um médico. Ela disse que o desenvolvimento positivo, um bom desenvolvimento, um desenvolvimento com esperança, ele vai passar muito mais pelo professor do que pela clínica. Muito bacana, muito interessante isso, né? O seu método é muito interessante, muito importante e várias pessoas aí passam pela educação montessoriana ou pelo método montessoriano. Ele tem 6 pilares. O método montessoriano tem 6 pilares. 3 pilares teóricos e 3 pilares práticos. Eu fiz alguns comentários aqui para poder trazer de forma mais explicativa. Os pilares teóricos são autoeducação, educação como ciência e educação cósmica. A autoeducação é bem o que o seu nome já sugere aí. Autonomia vai dizer que o auto mais nomia é lei mais o eu crio minhas leis. Então, quando eu falo em autoeducação no método montessoriano, eu estou dizendo que eu acredito na criança, que eu acredito na capacidade da criança desenvolver as habilidades, a aprendizagem e criar sozinha. Eu acredito nela, acredito no seu potencial, naquilo que ela carrega e naquilo que ela é capaz de desenvolver se ela tiver um ambiente preparado. E um outro pilar teórico, que é a educação como ciência, também o seu nome é bem sugestivo no sentido de explicar o que acontece nesse pilar teórico aí, que é a educação como ciência. Parte-se da observação realmente, do processo que acontece na observação. Uma coisa interessante nessa parte da educação como ciência é que não existe avaliação no método Montessori, não existe. O que acontece é a observação dos níveis de desenvolvimento em que a criança está e pode chegar. Inclusive, Montessori vai dizer que existem, que é possível conceber planos gerais de desenvolvimento sem, com isso, excluir a individualidade da criança e então observar os níveis que ela vai atuar. O terceiro pilar teórico é a educação cósmica. Por educação cósmica, a ideia é justamente você comparar cósmico e caos, né? Cósmico é o oposto de caos. Enquanto o caos é a coisa desorganizada, o cósmico é a coisa organizada. A educação cósmica, ela vai dizer do papel objetivo de cada indivíduo, do papel objetivo de cada criança e do seu papel mais amplo, no que se refere à natureza, ao cosmos, à ordem das coisas criadas como estão. Por exemplo, enquanto você e uma criança tem papéis objetivos num processo que ela esteja desenvolvendo, ela tem também, muitas vezes, você tem, a criança tem, papéis mais amplos que nós não percebemos, mas que contribuem para a ordem do todo, para a organização de todas as coisas. Então, eu tenho papéis objetivos que são claros, mas eu desempenhando os papéis objetivos, você desempenhando os papéis objetivos, a criança desempenhando os papéis objetivos, ela contribui automaticamente para um plano organizado das coisas, para uma ordem cósmica, para uma coisa toda organizada. Então, esses são os 3 pilares teóricos da educação Montessori, que é a autoeducação, a educação como ciência e a educação cósmica. E aí ela vai ter também os seus outros 3 pilares, pois são 6, que são os 3 pilares práticos da educação Montessori, que é o ambiente preparado, o adulto preparado e a criança equilibrada. Quando nós falamos em ambiente preparado, nós estamos dizendo que é o seguinte: o papel do professor é tirar do caminho da criança todo o obstáculo que vai impedir o seu desenvolvimento. Mas não é entregar de mão beijada, pelo contrário. Você tirar o obstáculo que vai impedir ela de se desenvolver e colocar pequenos obstáculos, pequenos desafios para a criança, para que ela transponda esses desafios, ela possa se desenvolver. Dentro do contexto do ambiente preparado também,
está aquilo que muita gente, quando às vezes as pessoas vão falar sobre educação Montessori, a primeira coisa que fala assim, é botar tudo baixinho, é botar colchão no chão e tal, traz-se essa ideia. É claro que há nesse processo da educação do método Montessori, essas questões dos objetos sim, as estantes serem baixinhas, tudo estar ao alcance da criança, o adulto ao falar com a criança, não falar de cima como quem olha assim, mas abaixar na altura da criança e conversar com ela, olhando nos seus olhos, olhando na sua direção. Então o ambiente preparado é que tudo esteja ao alcance da criança, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa agir. E o adulto preparado é justamente a ideia de que o adulto precisa conhecer o meio que a criança se desenvolve, ele precisa conhecer a si mesmo, ele precisa conhecer o ambiente onde a criança vai se desenvolver para que ele possa contribuir para esse desenvolvimento dentro do método Montessori. E o sexto pilar prático, então o primeiro pilar prático é o ambiente preparado, o segundo é o adulto preparado e o terceiro é a criança equilibrada. E quando Montessori vai falar da criança equilibrada, ela vai dizer que a criança tem um guia dentro de si, é como se fosse um embrião espiritual, que a criança, inclusive há estudos da neurociência, há estudos da neuropsicopedagogia dentro desse processo, dentro dessa perspectiva. Ela acredita que dentro do cérebro já são liberados neurotransmissores ou substâncias dentro do cérebro que te fazem perceber ou que fazem a criança perceber aquilo que ela realmente precisa aprender. Por exemplo, acredita que o desenvolvimento da linguagem ele vai acontecer sempre nos mesmos períodos e liberam a substância no mesmo lugar do cérebro que é ativado, libera determinada substância que faz a criança entender que ela precisa aprender a falar. Então a criança equilibrada e esse guia, esse embrião espiritual que Montessori vai dizer, ela quer argumentar que dentro do cérebro já ocorrem situações, ocorrem mudanças e transformações dentro do cérebro que já aponta aquelas coisas que nós precisamos aprender, em que a criança por si só, então, ela já reúne dentro de si o potencial e a capacidade para que essas coisas aconteçam, para que as aquisições aconteçam. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse é o método Montessori. Espero que esteja contribuindo para a sua formação pedagógica, para a sua formação inicial, para a sua formação continuada, para a compreensão dos processos de ensino e aprendizagem. Esse vídeo faz parte da playlist Psicologia da Educação, com cerca aí, acho que de 40 vídeos que já tem lá, passando por behaviorismo, gestalt, cognitivismo, construtivismo, psicologia histórico-cultural, socio-interacionismo e muito mais. Inclusive lá tem o vídeo anterior a esse que é métodos escolares. E logo depois de métodos escolares você vai encontrar aí método Montessori e os outros vídeos. Então espero que você assista na playlist, que você dê uma curtida, que você recomende o canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.